E o Paraíba do Sul, Brasil colonial, outubro de 1717. O governador da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, Malumenas Dom Pedro de Almeida, o conde de Assumar, viajava pelo interior da colônia em visita oficial. E como era costume quando um representante da coroa portuguesa se deslocava pelo território, as vilas ao longo do caminho eram obrigadas a oferecer banquetes em sua homenagem. A vila de Guaratinguetá, às margens do rio Paraíba do Sul, era uma dessas paradas. E para o banquete do governador seria necessário peixe, muito peixe. 3 pescadores foram designados para a tarefa: Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves. Homens simples, trabalhadores, conhecedores das águas do Paraíba e de seus ritmos. Saíram antes do amanhecer, como se faz quando o trabalho é urgente e o rio é imprevisível, e começaram a lançar suas redes nas águas escuras. Nada. Hora após hora, lance após lance, as redes voltavam vazias. O rio que normalmente oferecia sua abundância estava silencioso. O tempo passava e o compromisso com o banquete do governador pesava, e os 3 homens remavam e lançavam e recolhiam em silêncio, o silêncio dos que trabalham sem resultado e sabem que não podem parar. E então, numa das lançadas, a rede de João Alves trouxe algo do fundo. Não peixe. Uma forma. Escura, pequena, inesperada. O corpo sem cabeça de uma imagem de argila negra. Uma figura da Imaculada Conceição, truncada, sem o que lhe completava. Os pescadores olharam para aquilo, lançaram novamente no mesmo ponto. E a rede voltou trazendo a cabeça. O que aconteceu a seguir é o gesto mais simples e mais carregado de significado de toda esta história. Eles uniram os 2 pedaços, colocaram a cabeça sobre o corpo. A imagem da Virgem Maria, negra, pequena, feita de barro queimado, partida e reunida, ficou inteira. E lançaram as redes novamente. E o rio encheu-as de peixes. A fé católica contempla com seriedade e profundidade o mistério das aparições e das graças marianas. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a Igreja reconhece em Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja, uma intercessora privilegiada junto a Deus. Não porque Maria seja Deus, ela não é, mas porque, como afirma o Concílio Vaticano II na Constituição Dogmática Lumen Gentium, ela participa de forma única e singular no mistério da redenção, e sua maternidade espiritual se estende a todos os filhos da Igreja. O que aconteceu no Rio Paraíba do Sul, em outubro de 1717, insere-se nessa tradição longa e venerável da providência de Deus, que age através de sinais concretos materiais, históricos. A teologia católica da economia da salvação, o plano de Deus, que se realiza na história humana, através de pessoas e eventos reais. Reconhece que Deus não age apenas no abstrato, ou no puramente espiritual. Age no concreto, age no rio, age na rede de pescadores. Age no fragmento de barro que a água guardou. São Bernardo de Claraval, o grande doutor mariano do século XII, escreveu que Maria é o aqueduto através do qual as graças de Deus chegam até nós. Não a fonte é Deus, mas o canal através do qual a misericórdia divina flui para a humanidade necessitada. O que os pescadores do Paraíba encontraram naquela manhã era, na linguagem de São Bernardo, precisamente isso, o canal da graça, assumindo uma forma concreta e histórica no contexto específico do Brasil colonial. E ela veio negra. Este é o ponto onde a história e a teologia se encontram com uma força que nenhuma análise puramente sociológica consegue capturar. O Brasil de 1717 era uma sociedade escravista. Africanos escravizados constituíam a força de trabalho fundamental da colônia, invisibilizados no plano social, destituídos de direitos, tratados pelo sistema colonial como instrumentos de produção. E a imagem que emergiu do Paraíba era da cor do barro queimado, escura, negra, da mesma tonalidade da pele dos que o sistema havia decidido que não importavam. A providência de Deus, que a teologia católica afirma agir sempre com sabedoria e propósito, não escolheu por acidente a cor desta imagem,
A iconografia da Imaculada Conceição nas representações europeias era invariavelmente branca e dourada. O Brasil colonial, contudo, recebeu uma virgem escura, uma virgem que tinha a cor dos pescadores que a encontraram, uma virgem que tinha a cor dos escravizados que viriam a ela em segredo, nos momentos em que o sistema não os via, e encontrariam no rosto escuro desta imagem a confirmação de algo que o sistema negava, que eram filhos de Deus, vistos por Deus, amados por Deus, inteiramente, sem qualificação, sem asterisco. O Papa João Paulo II, ao visitar o Santuário de Aparecida em 1980, afirmou que Nossa Senhora Aparecida é a expressão do amor materno de Deus pelo povo brasileiro em toda a sua diversidade, não apenas pelos colonizadores, não apenas pelos cristãos de longa data, por todos, e especialmente pelos que a história havia colocado nas margens. João Alves guardou a imagem numa arca em sua casa simples em Guaratinguetá, e começou o que sempre começa quando Deus age de forma concreta na história: a convergência dos que precisam. Os escravizados africanos vinham em segredo. Os índios marginalizados chegavam sem anúncio. Os pobres da região procuravam aquela casa com a urgência dos que não têm mais nada a perder e descobrem de repente que têm tudo a ganhar. E as graças manas curas, as proteções, os confortos inexplicáveis começaram a se acumular com a consistência que a Igreja, ao longo de seu processo de discernimento, aprendeu a reconhecer como marca da ação genuína de Deus na história. Em 1745, uma pequena ermida foi construída para abrigar a imagem. Em 1834, uma igreja maior. Em 1888, mesmo ano da abolição da escravatura no Brasil, o último imperador do país coroou solenemente a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A coincidência cronológica não escapou aos que refletiram sobre ela. O ano da libertação dos escravizados foi o mesmo em que a imagem escura que os havia consolado durante 2 séculos recebeu sua coroa imperial. A Basílica de Nossa Senhora Aparecida, inaugurada em 1980, a maior basílica do mundo em capacidade de fiéis, recebe hoje 12 milhões de visitantes por ano. Mais do que Fátima, mais do que Lourdes, o maior santuário mariano do hemisfério ocidental. E tudo começou com uma rede lançada num rio escuro por 3 homens humildes que iam buscar peixe para o jantar de um governador. É assim que Deus age, sempre assim. Não pelos canais que o poder escolhe, pelos canais que o amor escolhe. E o rio Paraíba do Sul guardou o segredo por tempo suficiente e então o entregou nas mãos certas, na hora certa, às pessoas certas. Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Baía de Nipe, Cuba. 1612. O mar do Caribe tinha, naquela manhã, a cor do chumbo. Uma tempestade havia varrido a costa norte da ilha durante a noite. Uma daquelas tempestades tropicais que os marinheiros do século XVII aprenderam a temer com o respeito absoluto que se deve ao poder que não negocia. As águas da Baía de Nipe, normalmente protegidas pela configuração geográfica da baía, estavam agitadas, escuras, cobertas de espuma branca que o vento empurrava em riscas horizontais sobre a superfície. E numa pequena canoa, no meio desse mar inquieto, 3 jovens tentavam sobreviver. Eles haviam saído antes da tempestade, ou saído com a tempestade ainda parecendo distante, como acontece quando a necessidade é mais urgente do que a prudência. Eram trabalhadores das minas de cobre de Santiago del Prado, a vila que o mundo viria a conhecer como El Cobre, encravada nas montanhas da Sierra Maestra, no oriente cubano. E haviam sido enviados para buscar sal nas salinas da costa. O sal necessário para conservar os alimentos das minas, para manter vivos os que trabalhavam nelas. Seus nomes, preservados com uma precisão que a história reserva para os que participam do extraordinário, eram Juan de Hoyos, Rodrigo de Hoyos e Juan Moreno. Os 2 primeiros eram irmãos, indígenas cubanos da etnia Ciboney,
os povos originários que a colonização espanhola havia quase exterminado em menos de um século, reduzindo populações de centenas de milhares a grupos residuais que sobreviviam nas margens do sistema colonial. O terceiro, Juan Moreno, era um menino de 10 anos, de origem africana, provavelmente filho de escravizados ou ele próprio escravizado, que trabalhava nas minas desde antes de ter vocabulário para descrever o que era sua vida. 3 Joãs, ou 2 Joãs e um Rodrigo. Mas a tradição os agrupou sob o nome dos dois, e a história os recorda assim: os 3 Joãs, o índio e o africano. As 3 categorias humanas que o sistema colonial cubano havia decidido que eram instrumentos de trabalho, não protagonistas de história. E foi a eles que ela apareceu. A filosofia tem um conceito, desenvolvido por Emmanuel Levinas no século XX, mas com raízes que alcançam Platão e a tradição judaica, que os filósofos chamam de epifania do rosto. A ideia de que o encontro com o rosto do outro, o rosto humano em sua vulnerabilidade e em sua demanda, é o lugar primordial onde o ético e o sagrado se encontram. Que o rosto do outro nos convoca antes que possamos escolher ser convocados. Que a responsabilidade pelo outro não é uma conclusão a que chegamos por raciocínio, é uma evidência que o rosto impõe. O que os 3 Joãs encontraram naquela manhã no mar agitado da Baía de Nipe foi, no sentido mais profundo que Levinas poderia articular, uma epifania do rosto. Um rosto que se impôs. Um rosto que convocou antes que pudessem escolher ser convocados. Eles viram, flutuando sobre as águas escuras, uma tábua. E sobre a tábua, uma figura pequena. E ao se aproximarem, remando contra o vento, contra a onda, contra o medo que a tempestade havia plantado em seus corpos, leram as palavras inscritas na própria tábua: Eu soy la Virgem de la Caridad. Eu sou a Virgem da Caridade. A figura era uma imagem de aproximadamente 30 centímetros, uma Virgem Maria segurando o menino Jesus em um braço, com uma cruz dourada no outro, feita de barro, pintada com cores que o mar não havia apagado. E detalhe que os 3 homens notaram imediatamente e que os documentos do processo eclesiástico posterior registraram com a precisão das testemunhas que sabem o que viram: a tábua estava seca, e a imagem estava seca, no meio do mar agitado, depois de uma noite de tempestade, sobre águas que haviam coberto tudo ao redor, a tábua e a imagem, secas. A seco no meio do molhado, o intacto no meio da devastação, o preservado no meio do que destrói. A teosofia, na tradição que vai de Paracelso a Jacob Boehme, de Swedenborg a Madame Blavatsky, de Rudolf Steiner a C.S. Lewis, fala de uma lei que governa a manifestação do sagrado no mundo físico, a lei da adequação do veículo. O sagrado não se manifesta de qualquer forma, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Ele escolhe o veículo adequado à mensagem que precisa transmitir. O veículo é parte da mensagem. Analisemos o veículo desta aparição com os olhos da teosofia. Uma tábua, o material mais humilde, o mais ordinário, o que sobra de qualquer construção. Uma tábua que flutua, que não afunda, que permanece na superfície quando tudo ao redor poderia submergir. Uma imagem de 30 centímetros, pequena, não monumental, não avassaladora na sua escala, seca no mar, preservada pelo que destrói todo o resto. E os destinatários, 2 índios e um menino africano. Não o bispo de Santiago de Cuba, não o governador da ilha, não o capitão das minas de cobre, os 2 representantes dos povos que a colonização havia quase destruído e o menino que representava os que haviam sido arrancados de outro continente para servir o projeto colonial. A mensagem do veículo é inseparável da mensagem verbal inscrita na tábua. Eu sou a Virgem da Caridade e escolhi aparecer para vocês, para os sem voz, para os que o sistema decidiu que não contam, para o índio e o africano no meio de um mar que poderia matá-los. A caridade, a palavra que ela escolheu para se nomear, não é, na tradição teológica cristã, a caridade assistencial da filantropia social. É a caritas latina, o agapé grego, o amor que não calcula, que não seleciona, que não hierarquiza. O amor que é constitutivo do ser divino, o amor que na formulação do primeiro epístola de João é a própria definição de Deus,
Deus é amor. A Virgem da Caridade não é a Virgem da Compaixão condescendente. É a Virgem do amor ontológico, o amor que funda o ser, que sustenta a existência, que não pode não amar porque amar é o que o sagrado é. E ela apareceu para os que o mundo amava menos. Os 3 Joãs levaram a imagem para as minas de cobre de Santiago del Prado. E começou o que sempre começa quando o sagrado encontra seu lugar: a convergência dos que precisam. Os mineiros, índios e africanos em sua maioria, os 2 grupos que o sistema colonial explorava mais brutalmente, encontraram na imagem algo que o sistema havia se esforçado para negar-lhes: a certeza de serem amados, não tolerados, não administrados, não explorados com alguma consciência de sua humanidade. Amados, mas com o amor ontológico que a Caritas nomeia e que a aparição havia encarnado, escolhendo-os como primeiros destinatários. A devoção cresceu com a urgência das que crescem de baixo, sem planejamento institucional, sem aprovação eclesiástica prévia, sem financiamento dos poderosos. Os mineiros construíram uma ermida simples nas proximidades das minas. A imagem foi colocada nela. E os milagres, minas, as curas, as proteções, as graças relatadas, começaram a se acumular com a consistência das que a Igreja, com seu rigor jurídico peculiar, documenta e verifica. Em 1687, o processo eclesiástico formal foi iniciado. Em 1916, menos de 300 anos após a aparição, o Papa Bento XV atendeu ao pedido do povo cubano e do episcopado da ilha e declarou Nossa Senhora da Caridade do Cobre padroeira de Cuba. Era o ano em que a Primeira Guerra Mundial dilacerava a Europa. Miro e o Papa escolheu aquele momento para reconhecer oficialmente uma aparição que havia acontecido a 2 índios e um menino africano numa baía cubana 3 séculos antes. Mas há uma história dentro desta história que a teologia e a teosofia precisam contemplar em conjunto. Em 1898, durante a Guerra Hispano-Americana que resultaria na independência de Cuba do domínio espanhol, um grupo de soldados cubanos, os chamados Mambizes, os guerrilheiros da independência, majoritariamente de origem africana e mestiça, enviaram uma petição ao Vaticano. Pediam que Nossa Senhora da Caridade do Cobre fosse declarada padroeira de Cuba independente, caso a independência fosse alcançada. E prometiam, se a independência viesse, erguer um santuário digno em sua honra. A independência veio. O santuário foi erguido, o atual Santuário Nacional de El Cobre, nas montanhas da Sierra Maestra, construído entre 1926 e 1927. E há um detalhe nesta história que nenhuma análise puramente histórica consegue dispensar sem sentir que está dispensando algo essencial. Os Mambizes que fizeram a promessa eram majoritariamente descendentes dos africanos escravizados que 2 séculos antes haviam sido os primeiros a acolher a imagem nas minas de cobre. Os filhos e netos e bisnetos dos mineiros africanos que haviam construído a primeira ermida completavam, 3 gerações depois, o círculo que seus antepassados haviam aberto. A história sagrada tem essa qualidade, que a filosofia hermética chama de espiral. Ela não se repete, mas retorna ao mesmo ponto em nível mais elevado. O africano escravizado que acolheu a imagem nas minas e o descendente desse africano que pediu ao Papa pela padroeira da nação livre são o mesmo movimento espiritual em 2 momentos de uma espiral que sobe. E então há Ernest Hemingway. Em 1954, o escritor americano recebeu o Prêmio Nobel de Literatura pelo romance O Velho e o Mar, uma história de um pescador cubano, Santiago, que luta sozinho no Atlântico contra um peixe imenso que não pode vencer e não pode soltar. Um romance sobre a dignidade da derrota, sobre o que permanece quando tudo o que se pode perder já foi perdido. Hemingway havia vivido em Cuba por décadas, conhecia El Cobre, conhecia a imagem e quando recebeu a medalha do Nobel, aquela medalha de ouro que é o reconhecimento máximo que o mundo literário pode conferir, levou ao santuário de El Cobre e a depositou aos pés de Nossa Senhora da Caridade. Não porque fosse um devoto convicto, porque havia algo ali que reconhecia. O velho pescador de seu romance Os 3 Joãs na canoa do século XVII
eram, no fundo, a mesma figura, o homem pequeno no mar grande, descobrindo que não está sozinho. A Virgem da Caridade está no Santuário de El Cobre até hoje, sobrevivendo à Revolução Cubana de 1959, que fechou igrejas e perseguiu práticas religiosas, mas que não conseguiu apagar a devoção que os cubanos carregavam, em segredo quando necessário, para aquela imagem nas montanhas da Sierra Maestra, Fidel Castro, que havia feito a revolução nas mesmas montanhas onde o santuário fica, não tocou no santuário. Talvez porque sabia que havia coisas que uma revolução política não pode revogar. A Virgem da Caridade é venerada pelos católicos cubanos como padroeira nacional. É venerada pelos praticantes da santeria, a religião afro-cubana, que sincretiza o catolicismo com as tradições religiosas iorubá, como Oxum, a orixá das águas doces do amor, da fertilidade, da alegria. O mesmo rosto, dois nomes, uma única devoção que atravessa as fronteiras das denominações com a facilidade de quem sabe que o sagrado não precisa de passaporte. E no meio do mar da Baía de Nipe, numa manhã de 1612 em que 3 jovens sem poder e sem voz se depararam com uma tábua seca no mar molhado, o sagrado feminino escolheu, mais uma vez, os mais improváveis dos destinatários para a mais necessária das mensagens. Eu sou a Virgem da Caridade. E estou aqui, para vocês. Exatamente para vocês.